Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês outra vez. Em relação ao transporte, hoje nós vamos dar uma detalhada um pouquinho mais no impacto das ferrovias na matriz de transporte, tudo bem? Sempre nós devemos começar, por mais simples que seja o projeto, nós sempre temos que começar pela parte de planejamento, avaliação dos modais. No caso do Brasil, que é praticamente um país continental, a ferrovia teria muita utilidade e nós vamos ver aqui para frente que tem muitas opções de crescimento. E numa outra oportunidade nós vamos falar de cabotagem, que é o marítimo na costa, que também seria muito importante, né? No estratégico, que é o nacional, no caso do Brasil internacional, ele é importante, e no caso do regional, acima de 400, 500 quilômetros, o ferroviário tem muita importância. Deveria ter mais se nós tivéssemos mais disponibilidade e que nós vamos ver daqui para frente. E o local, que é o operacional, dificilmente, mesmo nos países que têm uma aplicação muito intensa de ferrovia, nós teríamos essa oportunidade, tá bom? Do modal ferroviário, vamos destacar algumas vantagens e desvantagens, tá certo? Ele é bom definitivamente para produtos agrícolas, produtos de baixo valor agregado, né? Ou grandes volumes de peso, no caso de minérios, produtos siderúrgicos e assim sucessivamente. Custos extremamente competitivos para distâncias maiores que 700 km. Mas começa a ficar bom acima de 400, 500 quilômetros, salvo se tiver desvio nas pontas. As desvantagens: são necessários grandes investimentos em infraestrutura e muito investimento em material rodante. Atualmente, baixa disponibilidade e, obviamente, baixa frequência, consequentemente, maior transit time. A mobilidade é limitada, porque depende de transporte, e tem alguns ajustes legais que ainda têm que ser resolvidos, que são relativos a direito de passagem e tráfego mútuo, ou seja, quando a minha composição vai passar para uma outra região de uma outra concessionária. E aí, qual é o impacto no transporte rodoviário? Ele deve consolidar a sua posição para distâncias acima de 400 a 700 km, e os modais ferroviário e o aquaviário, no caso da cabotagem principalmente, são mais competitivos acima de 400 a 1000 km. Isso, numa próxima oportunidade, quando nós falarmos de aquaviário, nós vamos poder falar também do projeto do mar, né, para cabotagem, que está em andamento no Congresso. O transporte ferroviário de carga ele teve início aqui no Brasil em 1854, inaugurou a primeira ferrovia, vai 14 quilômetros, muito pouco, a estrada de ferro Petrópolis, ligando Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, e posteriormente transpondo a Serra do Mar, que era um problema, até Petrópolis, né? No final do século XIX, início do século XX, com os recursos, principalmente recursos das empresas inglesas, alavancaram a construção de vias férreas. Na década de 30 foi implantado um processo de estatização. Era uma filosofia na época que julgava que a ferrovia não podia estar em mão de terceiros, ou principalmente empresas estrangeiras, então foi estatizado. Nas décadas de 50, 70, já com governos mais atuantes, mais com foco na modernidade, incentivaram as montadoras a virem para o Brasil, as montadoras automobilísticas, carro de passeio, caminhão e assim sucessivamente. E, obviamente, com essa implantação das montadoras, tinha que se dar ênfase, ou foi dada ênfase no transporte rodoviário de carga, e, obviamente, que a ênfase na construção das estradas. O Brasil foi crescendo, andando bem, até que na década de 90
quem mais ou menos tem a minha idade lembra do abaixo FMI, aquelas dificuldades de pagamento com o FMI, foram feitos os acordos e foi iniciado o processo de privatização. Quando nós falamos de privatização, nós podemos estar incorrendo num erro de aplicação da linguagem, na verdade são concessões de direito de uso. Tá vendo? Porém, naquela época, as primeiras concessões só previam melhorias na infraestrutura e no material rodante que definitivamente estava muito precário. Em seguida, vamos falar um pouquinho da situação atual e novos projetos. Atualmente, o Brasil conta com 30 mil quilômetros de linhas, que representa baixíssima densidade, ou seja, 3,4 metros por quilômetro quadrado. O Brasil é um país muito grande, contra, olha que absurdo, na Alemanha, 130 metros por quilômetro quadrado contra 3,4 do Brasil. Se você pegar na Inglaterra, 62, o Japão, entre outros, ou seja, nós temos que crescer muito em termos de ferrovia. Além das poucas linhas que existem, nós temos problemas de geometria do traçado, ou seja, 70% são linhas simples, que dependem da intensidade de tráfego, o ideal que sejam linhas duplas, para não ficar dependendo de desvio assim sucessivamente. As bitolas das linhas mais antigas têm 1 metro, é chamada bitola métrica. Isso é um problema muito grande, porque gera uma falta de estabilidade num vagão de 3,4 metros. E as linhas mais modernas têm 1,6 metros entre os trilhos. Né? Atualmente depende de desvio, pequenos raios de curvatura, aclives, declives, entre outros. Atualmente, o modelo de parceria público-privada prevê a implantação de novas linhas, seja no modelo de concessão de longo prazo e principalmente com investimentos privados. Tá certo? O transporte de cargas, ele tem um impacto, conforme nós falamos lá atrás, é muito forte o impacto para produtos de baixo valor agregado ou grandes volumes. E o que se vê hoje, e aparentemente está coberto de razão, a prioridade para a implantação das novas linhas é aquelas que atenuam o transporte de cargas de grãos, que são produtos de baixíssimo valor agregado, por grandes distâncias. A ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que foi iniciada na época do governo Sarney, parece brincadeira, mas não é, fazem 30 anos, está chegando hoje ao Porto de Santos. Quer dizer, 30 anos depois, chegou uma composição com 120 vagões, cada um, vamos dizer, 120 vagões corresponde a 2,5 bitrens, cada vagão leva equivalente a 2,5 bitrens. O trecho operado pela Rumo, que é uma empresa que está se consolidando no transporte ferroviário no Brasil, tá certo? E a ferrovia Norte-Sul, ela vai completar 1.537 quilômetros de extensão, que é uma coisa muito grande. Um exemplo interessante que nós podemos dar é que vai evitar que produtos que saiam do centro-oeste do país, eles percorram 2.000 quilômetros até os portos do sul e sudeste. Esse projeto, que teve início no governo Sarney, ele teve a espinha dorsal desenhada tudo na época, tem uma demanda potencial de movimentar 22,73 milhões de toneladas até 2055. Corresponde nada mais, nada menos que 568 mil viagens de bitrem. Um outro projeto importante para o Brasil é a Ferrogrão, né, que deve impulsionar o escoamento pelo que eles chamam hoje de Arco Norte. São cidades e regiões do Amazonas, Itacoatiara, Santana, Barbacena e Santarém, mas tem um pequeno impasse legal, está no Supremo Tribunal Federal, que deve ser resolvido, né?
Esse corredor deverá absorver de 20% a 30%, ele reduz de 20% a 30% o valor do frete e faz e evita que safras que saiam do Mato Grosso sejam transportadas 2.000 quilômetros por rodovia até os portos do Sudeste. Isso por si só é um absurdo. Serão 933 quilômetros. A carga, em vez de vir para o sul, vai para o norte. Vocês podem ver no mapinha aí a linha em vermelha. Ela vai diretamente para os rios. Do rio vai pegar a barcaça e da barcaça vai para o porto e daí para o mundo. O Brasil passa a ficar muito mais competitivo, né? O projeto é amplamente sustentável, tá? E ele deve operar de 20 milhões de toneladas, chegando a 48 milhões de toneladas. Quando nós falamos em muitos milhões de toneladas, devemos lembrar que o Brasil esse ano deve colher aproximadamente 260 milhões de toneladas. Para concluir, o grande impacto do crescimento do modal ferroviário, redução de custos. Para ter uma ideia, o agro foi responsável por quase metade das exportações do país em 2020, com um superávit de 87,76 bilhões de dólares. É um número muito grande e muito importante para o país. E quanto mais eu sou competitivo, quanto mais reduzo o meu frete, mais competitivo eu fico. A redução de caminhão nas rodovias, se nós pensarmos em 260 milhões de toneladas de grão, 30% que seja que vai para a ferrovia, nós estamos tirando 1,95 milhões de viagens de bitrem, que é um número astronômico. Reduz filas de congestionamento, principalmente nos portos, reduz a falta de caminhões na safra, que é um problema grave, e principalmente destacando que a implantação das ferrovias é amplamente sustentável sob o ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental. Ou seja, vamos torcer para que a ferrovia dessa vez acelere um pouco mais, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima.